Coisa querida, minha vida, professora Adriane Falti, continuando as liberdades constitucionais. Vamos falar agora a respeito da liberdade de reunião. E o que é o tal do direito de reunião ou liberdade de reunião? Vem comigo para os slides. Diz assim, ó, artigo 5º, inciso 16, XVI. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então vamos lá entender o que é o tal do direito de reunião. O direito de reunião, ele decorre do exercício da liberdade de expressão. Lembra que a gente falou da liberdade de expressão? Pois é, a liberdade de expressão é o direito que você tem de se manifestar, de expor as suas ideias, as suas opiniões, com os limites que a gente já conhece. Então você tem o direito de expressar aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, né? A sua opinião, aquilo que você tem aí como verdade para você. Então você pode ter aquilo no seu pensamento, mas você também pode exteriorizar isso. E um dos instrumentos da liberdade de expressão é o direito de reunião. Então, o direito de reunião nada mais é do que o direito de você realizar manifestações pacíficas. Direito aí de sair, por exemplo, às ruas, se manifestando, falando em espaços públicos, aquilo que você entende, aquilo que você defende. Esse é o direito de reunião. E veja que a Constituição Federal, ela estabelece alguns requisitos para o seu exercício. Mas antes da gente analisar cada um dos requisitos, eu quero fazer algumas observações aí para você anotar a respeito desse direito. Então, vamos lá. O direito de reunião, ele é classificado como um direito individual. Direito individual, mas é de expressão coletiva. Expressão coletiva. Meu Deus, nosso Senhor, o que é isso? Direito individual, mas de expressão coletiva. Olha só, o direito à liberdade de reunião não é um direito coletivo. O direito de reunião é um direito individual, um direito que é exercido por você, que é exercido por mim. Mas é um direito que eu não consigo exercer sozinho. Então, por exemplo, se eu sair gritando na rua, né? E eu vou usar sempre esse exemplo para sempre. Sair gritando na rua, fora Temer, fora Temer. Lembra da época do Temer? Eu sempre uso, você sempre vai ver eu usando o Temer nos meus exemplos aí de manifestações políticas. Por que o Temer, professora? Porque ninguém gostava do Temer. É ou não é? E daí não tem treta, não tem polêmica, porque ninguém gostava do Temer. Quem votou na Dilma e no Temer, no caso, não gostava do Temer, porque quando a Dilma caiu, o Temer empurrou ela na valeta e, né, saiu por cima da carne seca. E quem não votou no Temer e na Dilma não gosta dele porque não votou nele. Então, quer dizer, é unânime, né? Ninguém gosta, ninguém gostava do tal do Temer. Então, eu vou usar ele sempre nas nossas histórias. Ele não é mais o presidente, essa aula está atualizada, mas eu sempre vou usar ele como referência de exemplo nas nossas aulas para não gerar tretas e confusões. Então, lá na época do Temer, você falasse assim, ai, eu não gosto do Temer, ai, eu odeio o Temer, olha o que ele fez, que absurdo, tal. Queremos que o Temer saia da presidência. Legal. Se você saísse na rua gritando, fora Temer, fora Temer, fora Temer, isso não é reunião. Isso é você gritando na rua, fora Temer. Isso não é direito de reunião. O direito de reunião, ele pressupõe necessariamente um conjunto de pessoas. Então, sair gritando, fora Temer, é você exercendo sua liberdade de expressão. Mas isso não é exercício do direito de reunião. Então, o direito de reunião não é um direito coletivo, mas é um direito individual, mas que a pessoa não pode exercer ela sozinha. Por isso, a gente classifica isso como sendo um direito individual, mas de expressão coletiva, ok? Então, o direito de expressão coletiva, porque presume, que pressupõe um conjunto de pessoas. O direito de reunião, então, ele é essa união de pessoas que se juntam para um fim em comum em caráter temporário. Em caráter temporário. Como assim? A reunião não é de caráter permanente. A reunião é algo temporário. Então, chegamos lá, quem que você não gosta? Ah, não gosto do Temer. Legal, também não gosto do Temer. Vamos nos manifestar para o Temer sair, para a gente tirar o Temer aqui, porque isso e aquilo? Vamos, tá. Juntei pessoas. Vai lá, fora Temer,
fora ter, manifestou, terminou, acabou, cada um para sua casa, já era, entendeu? Então, o direito de reunião, ele tem como característica ser essa união, esse conjunto de pessoas unidos ali por um interesse em comum em caráter temporário. Na prova vai dizer com interesse permanente, não é permanente, é temporário. Ainda, essas pessoas só vão estar realizando reunião se elas tiverem um ideal em comum. Um ideal em comum, que é a manifestação mesmo, o mesmo propósito, a mesma finalidade, que é a de exercer o direito à liberdade de expressão. Então, para que exista uma reunião, não basta um grupo de pessoas aglomerado. Não, para que exista uma reunião, eu preciso de pessoas reunidas, aglomeradas, se manifestando a respeito de algo que elas tenham em comum, defendendo um interesse, manifestando uma ideia, uma opinião que elas tenham em comum. Quer ver um exemplo? Se eu te perguntar assim, ó, um grupo de pessoas num ponto de ônibus, esperando o ônibus, é direito de reunião? Você vai dizer não, não, e não é. Ah, mas por que não é? Se tem um grupo de pessoas reunidos em caráter temporário. Não é reunião porque elas não estão ali reunidas para o exercício da sua liberdade de expressão. Elas estão reunidas ali para cada um pegar o seu ônibus e ir para sua casa. Ninguém está ali reunido porque está querendo defender um determinado interesse, defender uma determinada ideia e uma determinada opinião em comum. Você está entendendo? Isso, inclusive, já foi objeto de prova. Então, nesse caso, para que exista aqui a reunião, as pessoas elas têm que estar vinculadas temporariamente, se manifestando, buscando defender um ideal, um interesse, um propósito em comum, ok? Por isso a gente pode dizer também que o direito de reunião, ele é um direito meio. Ele é um direito meio, uma vez que ele é um instrumento para o exercício de um direito fim, que é a própria liberdade de expressão, de manifestação do pensamento. Então, como a tia disse, o direito de reunião, ele é um instrumento, ele é um meio para o exercício da liberdade de expressão. Por isso, ele é chamado de direito meio, isso também já veio em prova, dizendo, o direito de reunião constitui-se em direito meio para o exercício de um direito fim, que é a liberdade de expressão. É isso mesmo. Então, a gente resumindo aqui o conceito, né, o que é o direito de reunião, não se esquece, é um direito individual de expressão coletiva, necessariamente é um direito dado a cada um, mas que depende de uma manifestação com um conjunto de pessoas que estão reunidas em caráter temporário para defender, buscar aqui um interesse, um ideal, um propósito, uma finalidade em comum. É um direito meio, aqui é um instrumento para o exercício do direito fim, que é a própria liberdade de expressão. Por isso, se relaciona diretamente com o fundamento do pluralismo político, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Logo, se ele é um instrumento da liberdade de expressão, eu posso dizer que ele se submete aos mesmos limites da liberdade de expressão. E você lembra qual que era o principal limite da liberdade de expressão? O principal limitador hoje da liberdade de expressão, além da vedação ao anonimato, é o discurso de ódio. Então, só se legitima manifestações que visam aqui defender ideais, interesses em comum, sem que haja discurso de ódio. Então, vou colocar aqui, que o direito de reunião, ele encontra os mesmos limites da liberdade de expressão. Vou colocar aqui o principal, para você não esquecer, que é o discurso de ódio, ok? Beleza. Características, então. Bom, então a gente viu o que é o direito de reunião.
Só que a Constituição, ela pontua algumas características. Ela vai dizer que a liberdade de reunião só se justifica se for pacífica. E ela reforça, sem armas. Mas o que ela quer dizer com pacífica? Pacífica é aquela reunião não armada, que não está lá para quebradeira, para arruaça, para confusão, e inclusive o discurso deve ser um discurso pacífico. Teve uma questão que dizia a seguinte situação: considere que um determinado líder, conta uma historinha, né? O líder religioso convocou os seus fiéis para uma manifestação pública. Se ele falou porque era manifestação pública, tá chamando para quê? Para o direito de reunião. E durante a manifestação propagava discurso hostil, incitando os fiéis à revolta e não sei o que, tal. Aí dizia que não tinha arma, que foi feito local aberto ao público, as demais características. E você tinha que dizer, então, que essa reunião, essa manifestação ali, era inconstitucional. Porque apesar de não ter armas, não tá lá o pessoal com a pistola, aquela coisa toda, não poderia ser feita da forma como foi, porque ela não era considerada como pacífica. Porque o que se estava falando, o que se estava defendendo, era discurso de ódio, e isso não é protegido nem pela liberdade de expressão e, consequentemente, pelo direito de reunião também não é, tá? Então, quando a gente fala em manifestação pacífica, a gente está falando também, inclusive, no discurso pacífico. Então não adianta não ter quebradeira, né? Não ter tiroteio, não ter bomba explodindo, não ter quebradeira, mas o cara tá lá incitando o ódio, a revolta, né? A perseguição, a discriminação entre as pessoas. Isso não é considerado como uma manifestação pacífica. Agora, também cuidado com questão de prova. Pequenas perturbações durante a manifestação não descaracterizam uma manifestação pacífica. Então, vou repetir. Pequenas perturbações não descaracterizam a reunião enquanto pacífica. O que isso significa? Então, tá lá os manifestantes e tal. Aí, de repente, tem um grupo de arruaceiro. Você sabe que sempre tem, né? Reúne um grupo de pessoas. Tem uma festinha, às vezes faz em casa. Apesar que, né, pandemia não dá pra fazer festinha. Mas tá lá reunindo o pessoal em casa, né, um grupo de pessoas. Sempre tem alguém que vai dar trabalho, sempre alguém vai fazer uma confusão. Não é? Sempre tem. Agora imagine um aglomerado maior de pessoas. Sempre vai ter alguma confusãozinha. Será que essa confusãozinha ela é capaz de anular ou de tornar ilegítima toda a manifestação? Não, não é esse o entendimento dos nossos tribunais. Então, pequenas perturbações não descaracterizam a manifestação. Para ela dizer que não é pacífica, o discurso tem que não ser pacífico, o discurso tem que ser, né, tipo de ódio mesmo, ou quebradeira, ou explosão, a coisa rolando dessa forma. Pequenas perturbações não descaracterizam a manifestação. Então, vamos colocar aqui, ó, essa informação que já vem em prova. Então, pequenas, né? Perturbações não descaracterizam a manifestação. Ok? Tá. Complementando a ideia de pacífica, a Constituição vem, ó, sem arma. Que vamos combinar, né, meu amor? Vamos combinar. Tá lá na reunião, pessoal, fora Temer, todo mundo defendendo o ideal comum, pacificamente, dizendo, o cara é ruim, a gente não quer ele, legal, liberdade de expressão. Aí lá cheio de arma, todo mundo tá armado, hein? Todo mundo tem que ir pra reunião armado. Qual que é a intenção? Qual que é a ideia de ir com arma lá? E arma não é apenas a arma de fogo. Aqui a gente tá falando de todo e qualquer tipo de armamento. Inclui facas, explosivos, essas coisas que você vê aí acontecendo muitas vezes em certas manifestações. Então, arruaça, quebradeira, isso não é protegido pela liberdade de reunião, ok? Então, sem armas. E esse sem armas, portanto, eu coloquei como um conceito amplo, em locais abertos ao público. Isso aqui é bem importante. Quando a Constituição Federal fala em local aberto ao público, ela está dizendo assim, ó,
que seja um local em que o Estado precisa saber o que está acontecendo ali e ainda um local em que há a possibilidade de outras pessoas participarem daquela manifestação. Por isso, aqui em local aberto ao público. E outra coisa também bem importante, que cabe aos manifestantes decidir qual é o local que deve ser feita a manifestação. Então veja que não pode vir uma lei, por exemplo, e dizer assim, ó, direito de reunião só pode ser feito naquela praça. Você está entendendo? Eu acho que não é por aí, entendeu? Não pode ter essa limitação. Então vamos colocar assim, ó, em local aberto ao público significa que cabe aos manifestantes definir o local da reunião. Local da reunião. Em decorrência disso aqui, entendeu o STF, entendeu o Supremo Tribunal Federal, que é inconstitucional. Inconstitucional. A proibição, a vedação do direito de reunião na Praça dos Três Poderes, lá no Distrito Federal. Vou te contar o que aconteceu aqui, ó. Vou te contar esse babado, que esse babado é bom. Lá no Distrito Federal foi feita uma lei que proibia, uma lei distrital, que proibia o exercício do direito de reunião lá na Praça dos Três Poderes. Sobre qual fundamento? Sobre qual fundamento? Fundamento nenhum, né? Fundamento que os caras não queriam ver o povo se manifestar lá na Praça dos Três Poderes. E por isso o STF entendeu como inconstitucional. Veja que o direito de reunião, ele não é um direito absoluto. Ele pode sofrer restrições e limitações. Só que essas limitações, elas não podem ser limitações desarrazoadas, desproporcionais. Então, eventualmente, eu posso limitar o exercício de direito de reunião em uma outra localidade. Agora, o que eu não posso é limitar de forma desproporcional. Quer ver um exemplo que também já foi objeto de prova? Vou te contar. Imagine uma lei municipal que diga assim, ó, não pode ser feito reunião, manifestações, direito de reunião, na frente de hospitais de câncer. O que você acha? Então, não pode ser feito direito de reunião na frente de hospitais de câncer, na frente de hospitais públicos e coisas assim. Você acha que isso aí faz sentido? Eu entendo que sim. Por que eu entendo que sim? Porque, pô, a pessoa tá ali numa situação, no hospital e tal, e as pessoas gritam lá, fora Temer, fora Temer, fora Temer. Não, sacanagem, né? Então, eventualmente, esse tipo de limitação faz sentido. Agora, se limitar a manifestação na frente da Praça dos Três Poderes, não faz o menor sentido. Ok? Então, em relação ao tópico locais abertos ao público, lembrar que cabe, então, aos manifestantes definir o local da reunião, e inclusive que o STF entendeu como inconstitucional a lei que proibia, que vedava essa manifestação lá na Praça dos Três Poderes. É um direito que independe de autorização. Como assim depende de autorização? Como é uma liberdade, não precisa de autorização. Então, para o exercício do direito de reunião, você não precisa pedir autorização para os poderes públicos. Dizer, ei, Estado, posso ir lá e me manifestar? Não existe aqui pedido de autorização. Agora, a Constituição Federal, no seu texto, exigia aqui como requisito o prévio aviso à autoridade competente. Então, veja aqui comigo no texto novamente. Veja que a Constituição Federal, ela fala, ó, não precisa de reunião, independe né, de autorização, mas é exigido o prévio aviso à autoridade competente. E daí, o que aconteceu? Isso chegou até o STF. Então, veja que é um direito que não precisa de autorização, não depende de autorização para que a manifestação aconteça, mas os manifestantes deveriam avisar a autoridade competente de que a reunião seria realizada. Essa exigência constitucional se justificava para prevenir que uma outra reunião já convocada para o mesmo local fosse frustrada. Como assim? Imagine que a gente fosse fazer a nossa manifestação lá do Fora Temer. Beleza? Então a gente, vamos nos manifestar aonde? A gente vai sair da rua tal até a rua tal, gritando fora Temer, fora Temer, fora Temer. Beleza. Agora vamos imaginar que um outro grupo de manifestantes pró-Temer quisesse se manifestar no mesmo dia. Quem teria o direito de se manifestar nesse caso?
A regra é quem avisasse primeiro. É essa a ideia. Então, a ideia da Constituição de se exigir um aviso prévio aqui para a autoridade competente era para evitar que uma reunião já convocada, já organizada para aquela mesma hora, para aquele mesmo local, fosse frustrada. Além disso, o aviso tem como finalidade que a administração pública organize, por exemplo, política de trânsito. Então, vamos imaginar uma manifestação que nem aqui em Cascavel. Aqui em Cascavel, você não sabe que em Cascavel tem... Acho que você não sabe, né? Cascavel, ninguém sabe onde fica Cascavel. Aqui no Paraná, tem a catedral e toda vez que tem manifestação pública, o pessoal sai da catedral e vai até a prefeitura marchando. É assim que geralmente acontecem as manifestações em Cascavel. Sempre a mesma coisa, tá? Agora, vamos imaginar, então, que o povo vai sair da catedral e vai andando pela rua até a prefeitura. Será que não vai ter que controlar trânsito, desviar os carros, essas coisas? Claro que sim. Então, é para isso que serve o aviso. Então, veja que a Constituição exige aqui, para o direito de reunião, o prévio aviso à autoridade competente. Não é autorização, é avisar a autoridade que aquela reunião será realizada naquele horário e naquele local. Entretanto, essa situação do aviso chegou até o STF. E chegou até o STF assim, ó. Tá, STF, a Constituição está dizendo que tem que avisar de forma prévia. Mas qual é o alcance dessa exigência? A pergunta é, se eu não fizer um aviso formal à autoridade competente, isso, por si só, deslegitima a reunião? Então, eu não avisei. Então, esse não aviso tornou a reunião algo ilegal? Algo que pode, então, ser proibido? Algo que merece sanção, punição? E o STF entendeu que não. O STF entendeu que a exigência do aviso é para isso mesmo, só para controlar o trânsito, né? Para evitar que se frustre outra reunião, mas que, eventualmente, se uma reunião acontecer de forma pacífica, sem arma, tudo tranquilo, sem nenhum tipo de prejuízo, pela simples ausência do aviso, não descaracteriza o direito de reunião. E como que a gente leva isso para a nossa prova? Veja que o texto da Constituição não mudou. A Constituição coloca ainda que é exigido o prévio aviso à autoridade competente. Mas para o STF, para o Supremo Tribunal Federal, o aviso prévio não é um requisito indispensável. Não é um requisito que a sua ausência, por si só, torna a reunião algo errado. Isso porque a decisão foi firmada num caso específico em que a autoridade competente não havia sido avisada. Mas a reunião transcorreu de forma regular, né? Houve ali um conflito, inclusive com a polícia, para retirar os manifestantes e tudo mais, e eles tiveram como consequência uma penalidade, eles sofreram punições, sanções, multas, etc. E esse grupo de manifestantes estava recorrendo, então, dessas penalidades. E o STF entendeu que não havia motivo para ser aplicada essa penalidade, porque a regra é da liberdade. Então, se a manifestação foi exercida de forma pacífica, sem armas, em local aberto ao público, apenas o prévio aviso não ter sido realizado de forma formal, por ofício e tudo mais, não torna a reunião uma reunião ilegítima. E daí ele firmou a seguinte tese, que eu quero que você guarde. Olha o que o STF falou. A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local. Então veja que, o que na verdade o STF entendeu? O STF entendeu que o aviso prévio não é um requisito indispensável. Se a autoridade pública competente tiver ciência de que aquela manifestação vai ser realizada naquele dia, naquele horário, não precisa enviar um ofício, não precisa enviar lá uma comunicação formal daquela reunião, porque isso não vai tornar a reunião ilegítima, ok? Então, o requisito do aviso prévio não é para o STF algo indispensável. E essa frase aqui eu achei muito interessante do ministro Edson Fachin, que foi o relator dessa ação, que diz assim, ó: em uma sociedade democrática, o espaço público não é apenas um lugar de circulação, mas também de participação.
Então, a ideia de que os espaços públicos são, sim, locais para as pessoas se manifestarem. E a justificativa também do STF foi que, ao se exigir o aviso prévio, se estaria impossibilitando, impedindo manifestações espontâneas. E a Constituição não proíbe manifestações espontâneas. Como assim manifestação espontânea? Imaginar que a gente está num determinado local e de repente acontece alguma situação e nós ali falamos, não, a gente está indignado com isso e nós queremos nos manifestar, nós queremos reivindicar coisas aqui e a gente resolve fazer uma manifestação naquele momento. Ah, será que a gente vai ter que fazer o aviso para daí se manifestar? Entendeu o STF que eu não preciso necessariamente fazer o aviso, porque eu estaria, através disso, impedindo manifestações ou reuniões espontâneas. Você entendeu isso aqui? Então, muito bem. Então, o aviso prévio é um requisito que está no texto da Constituição, mas, de acordo com o STF, não é mais indispensável. Mas veja que continua a ideia da autoridade ter ciência da existência daquela manifestação, justamente para não frustrar uma outra reunião, não prejudicar uma outra reunião já convocada para aquele mesmo horário e para aquele mesmo local. Veja que a Constituição Federal, ela não estabelece quem é a autoridade competente, ou seja, para quem eu devo mandar ou avisar do exercício daquela minha manifestação. E essa autoridade competente, ela pode variar caso a caso. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira fazer uma manifestação em uma rodovia federal. Bom, se eu quero fazer uma manifestação em uma rodovia federal, certamente a autoridade que eu precisaria avisar que essa manifestação seria a Polícia Rodoviária Federal. Ah, eu vou fazer uma manifestação aqui em Cascavel, saindo da catedral e indo até a prefeitura. Eu devo comunicar quem? Provavelmente a prefeitura, a polícia militar local, porque é ela que vai organizar ali a política de trânsito, os agentes de trânsito. Então, para a sua prova, não se preocupe aqui com a autoridade competente, porque a questão vai ter que falar quem é a autoridade competente. Se ela trouxer ali um caso específico de manifestação específica, ela vai dizer assim, aviso, autoridade competente. Maravilha? Muito bem. Esse direito de reunião, ele é, portanto, uma norma de eficácia contida. Lembra que norma de eficácia contida é aquela norma constitucional que permite a sua restrição, a sua limitação. Inclusive, a própria Constituição estabelece situações em que o direito de reunião ele pode sofrer restrições. Quais são esses casos? Eu tenho o estado de defesa e eu tenho o estado de sítio. Então, durante o estado de defesa e o estado de sítio, eu posso aqui ter restrições ao direito de reunião. No estado de defesa, que é uma situação menos grave, a restrição, e no estado de sítio, eu posso ter a suspensão do exercício desse direito. Qual a diferença? A restrição é, por exemplo, em determinados locais, em determinados horários, não pode se manifestar. A suspensão é, durante o estado de sítio, não pode fazer reunião, entendeu? Então, por isso que no estado de sítio, eu tenho uma limitação ainda maior ao exercício desse direito. Perfeito? Caso haja o impedimento do exercício do direito de reunião, e é uma reunião pacífica, sem armas, preenche todos os requisitos constitucionais e, de alguma forma, a autoridade esteja impedindo o exercício desse direito, o remédio constitucional cabível aqui para proteger ele será o mandado de segurança. Então, o remédio cabível para proteger esse direito é o mandado de segurança. Na prova, sabe o que vai dizer? Vai falar habeas corpus. E não é habeas corpus, ainda que a manifestação seja em movimento. Então, estamos lá. Fora Temer! Fora Temer! E a gente está andando, certo? A gente está caminhando. Fora Temer! Fora Temer! Todo mundo pacífico, sem armas, só ali na paz e amor, gritando fora Temer. E chega a polícia lá e, por exemplo, resolve acabar com a nossa reunião, fala, não, vocês não podem fazer reunião, sai daqui e tudo mais, tal. Se houver o empecilho, a manifestação em si, não vai ser habeas corpus. O remédio cabível é o mandado de segurança. Porque veja que nesse caso, eu não estou restringindo a liberdade de locomoção da pessoa, eu estou restringindo o próprio direito de reunião. Ou ainda, sei lá, os manifestantes avisam, né, que vão fazer a reunião e, sei lá, o prefeito ou alguma autoridade fala assim, não, vocês
não pode se manifestar porque a gente não quer que vocês se manifestem hoje, né? Hoje não é o dia que pode manifestar e coisa assim, pode fazer o remédio aqui que é o mandado de segurança, ok? Então é isso aí. Muito bem, encerramos aqui então o direito de reunião. Espero que você tenha gostado e até breve.